a sua vida, as suas experiências, aquilo que você já aprendeu, a sua realidade, as suas experiências com Deus é uma mensagem que muitas das vezes Deus ele deseja usar para alcançar outras pessoas. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional com cálice de integridade, de segunda a sexta-feira. Às 7 da manhã nós temos um encontro marcado e eu venho aqui conversar com vocês, partilhar um pouquinho da palavra do Senhor para que a gente possa aprender um pouco mais, para que a gente possa dividir experiências e assim nós possamos tomar verdadeiramente um cálice de integridade, ou seja, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E o tema que a gente está trabalhando é propósito de vida. Se você não viu o primeiro vídeo, o vídeo anterior, volta lá no canal, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. Foi um vídeo bem interessante, né? Sobre o questionamento sobre qual é o nosso propósito de vida, né? E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas hoje eu quero falar com você sobre o propósito por uma outra ótica. E por que eu quero fazer isso? Quando a gente pensa em propósito, a gente geralmente pensa numa coisa muito grandiosa, né? A gente começa a pensar em algo que vai impactar a vida das outras pessoas de uma maneira grandiosa, algo que vai influenciar um número muito grande de pessoas, que vai alcançar muita gente. A gente começa a pensar em algo que vai contribuir assim de uma maneira muito especial para o universo. E nós não conseguimos ver que o nosso propósito ele está ligado, na verdade, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com os pequenos detalhes. E não vendo isso, muitas das vezes, nós não abrimos os nossos olhos para perceber quem de fato nós somos. Você vai entender aonde eu quero chegar. Todos nós temos um propósito de vida. E esse propósito, ele só se dá de uma maneira muito plena quando nós temos uma profunda conexão com Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando nós temos uma direção certa, quando Deus ele está nos guiando. Porque muitas das vezes nós acreditamos, e foi o que a gente falou no vídeo anterior, que o nosso propósito está relacionado a ganhar dinheiro com a vida profissional. E nem sempre é assim. Nós devemos entender que o nosso propósito tem a ver com a nossa essência. E com essa essência conectada a Deus e não cheia de influências externas. Se você quer entender um pouco mais, assiste o vídeo para que você possa entender. Mas hoje eu quero falar com você sobre a seguinte ótica. Você já parou para pensar o quanto você e a sua postura influencia as pessoas que te cercam? Você já pensou em compartilhar a sua história de vida, a sua mensagem de vida? Em algum momento você já pensou em usar as suas experiências como um testemunho mesmo, como lições que você pode partilhar para ajudar outras pessoas? Pois é, o intuito dessa mensagem de hoje é convidar você a olhar que você mesmo, você é um propósito, você é uma mensagem, a sua vida, as suas experiências, aquilo que você já aprendeu, a sua realidade, as suas experiências com Deus é uma mensagem que muitas das vezes Deus ele deseja usar para alcançar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma era que a grande maioria das pessoas elas omitem e escondem suas fragilidades. Por quê? Porque a vaidade está muito grande, o orgulho está muito grande. Então a sociedade em si ela está envaidecida, ou seja, está todo mundo muito bonito, bem sucedido, né, com status. Ninguém mais expõe de fato as suas fragilidades, porque mostrar as fragilidades é feio, é fraco. Ninguém quer ser amigo de alguém que tem alguma fragilidade. Esse é o conceito da sociedade. Só que com base nisso nós não desenvolvemos empatia, porque todos nós temos bastidores, todos nós temos fragilidades. E quando nós superamos fragilidades, nós usamos isso geralmente como algo inspirador, nós nos tornamos pessoas inspiradoras. E isso é sim parte do nosso propósito. Só que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, por quê?
muitas vezes você não percebe que você inspira pessoas. E quando eu venho aqui nesse encontro que a gente tem, né, no Cálice de Integridade, falar sobre a palavra do Senhor, explicar algumas coisas, compartilhar com vocês alguns ensinamentos, é porque a nossa transformação, as nossas decisões, a nossa postura, ela fala muito sobre nós. Ela fala o quanto nós temos Deus no nosso coração. O quanto, de fato, a nossa personalidade, o nosso caráter, ele está voltado para Deus. Eu não estou falando de uma questão religiosa, eu estou falando de uma postura mesmo moral, de um bom caráter, de uma personalidade em Cristo, de alguém que, de fato, inspira outras pessoas pela postura que tem no dia a dia. Ou seja, as suas decisões, a maneira com que você trata quem te cerca, né? Aquilo que você fala para as pessoas, aquilo que você demonstra que acredita, né? Tudo isso inspira outras pessoas e isso tá ligado a um propósito pessoal, porque você querendo ou não, você tá influenciando as pessoas a fazer coisas. E se você é alguém que está caminhando em Cristo, que aplica aquilo que vem aprendendo na palavra, que, né, tem passado por uma profunda transformação, então você vem dando testemunho da realidade, daquilo que Deus tem te transformado, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas você em si, no seu dia a dia e nas pequenas coisas é um propósito. Você em si, no seu dia a dia e nas pequenas coisas é um testemunho. Ou seja, aquilo que você está aprendendo e aplicando pode transformar a vida de outras pessoas, através de uma mensagem de vida mesmo, através de pequenos detalhes. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Às vezes a gente pensa no propósito como algo muito grandioso, mas a gente não percebe que só o fato da gente encontrar uma transformação já nos faz ser pessoas inspiradoras, já nos faz influenciar as outras pessoas e mudar a realidade das outras pessoas. Às vezes aquilo que a gente fala impacta as decisões do outro. Às vezes aquilo que a gente fala influencia o outro a ser transformado também. Então nós precisamos olhar para nós nesse momento, entender de fato qual o propósito nós estamos exercendo. Você entende onde eu quero chegar com tudo isso? Eu gostaria muito que você entendesse alguns pontos aqui que, é assim, eu li um livro que fala sobre propósito de vida. E nesse livro falava muito sobre o quanto a nossa história de vida deve ser um testemunho que glorifica a Deus. Então, eu quero dizer a você que está me ouvindo que o que você faz deve glorificar a Deus. Ou seja, as pessoas devem olhar para você durante todo o tempo e se admirarem por ver Deus em você, por ver Deus nas suas palavras, nas suas decisões, por ver Deus naquilo que você faz, nas simples coisas, uma gentileza que você faz com uma pessoa, uma bondade que você faz com uma pessoa, em um momento que você se recusa a fazer algo que seria errado, quando você tem domínio próprio, quando muitas das vezes você ensina ao invés de julgar ou criticar. Enfim, as suas ações durante o dia a dia, elas devem glorificar a Deus. Isso é um propósito, isso é de fato um testemunho, é uma mensagem que você passa para as pessoas. Às vezes você não fala nada com a boca, mas você fala com as suas atitudes. E nós precisamos entender que isso faz parte de um propósito. Ou seja, quando Deus ele nos escolhe, quando Deus ele nos chama, quando ele começa a nos conduzir, sabe, a uma transformação, a um aprendizado constante, ele tem um objetivo: fazer com que você se torne um fruto que influencia outras pessoas, as pessoas que te cercam. Todos nós somos chamados para isso. Presta atenção, às vezes eu falo de uma maneira aqui que algumas pessoas gostam, outras não, mas eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes você vai falar de uma mesma coisa que eu falo aqui, que essas pessoas que não gostam de me ouvir vão gostar de ouvir você. O que eu estou dando como exemplo é que a sua maneira de ser vai ser usado por Deus como um propósito mesmo, para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Percebe que ao longo desse bate-papo todo que eu estou falando aqui, o tempo inteiro eu tenho falado de inspiração, inspiração, inspiração? Ou seja, muitas das vezes você não percebe que você inspira. O que a gente não pode é inspirar as pessoas de maneira errônea. Nós não podemos inspirar as pessoas contra a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala isso.
Aquele que influencia o outro a cair, a pecar, ai dele, porque ele vai ter graves consequências. Ou seja, nós precisamos ser, de fato, pessoas que influenciam os outros de maneira positiva. E para isso a gente precisa continuar a nossa construção. Precisamos continuar aprendendo e nos transformando. Mas o principal ponto dessa mensagem de hoje é você entender que às vezes você está caçando um propósito grandioso. Nossa, eu quero fazer um grande impacto no universo, uma coisa assim que vai revolucionar. E às vezes, só com as coisas simples do dia a dia, você já está causando impacto naqueles que te cercam. Você já está cumprindo um propósito, mas você precisa identificar isso, para você potencializar isso, para você fazer isso de maneira intencional, proposital. Ou seja, eu tenho propósito em aprender a palavra do Senhor, porque eu quero sim ser admirado e inspirar pessoas por aquilo que eu aprendi em Cristo. Tá? E o que acontece muito com a gente espiritualmente falando? O inimigo de nossas almas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falo com vocês aqui sobre batalha na mente, sobre as setas malignas, isso é uma coisa muito séria. É muito complicado quando a gente tem que administrar, lidar com essas guerras, né? Essa guerra espiritual, essa batalha na mente, porque o inimigo, ele literalmente faz a gente ter convicções negativas. Ele encontra gatilhos que nos afetam e através desses gatilhos que nos afetam, muitas das vezes ele nos convence e aí ele faz com que a gente vá para a direção errada. Eu já falei em outros vídeos e eu vou ressaltar, porque eu muitas das vezes sou acometida de setas que se eu não viver em constante oração, eu caio. E por que eu caio? Eu falo cair no sentido de depressão, de tristeza, porque ele seta mesmo com mensagens negativas, com pontos que ele sabe que nos afeta. Nós temos pontos fracos, nós somos seres humanos. E por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas das vezes você não consegue se enxergar como alguém inspirador, alguém que pode compartilhar a sua mensagem de vida, porque o inimigo ele seta a sua mente descredibilizando a sua história. Ou seja, ele quer mostrar para você que a sua história só tem ponto negativo. Ele quer o tempo inteiro fazer você enxergar que a sua vida de repente deu errado em alguns pontos e por causa disso você não pode ser uma inspiração. Às vezes ele quer enfatizar que porque você não tem determinada capacitação ou porque você, lembra que eu falei no vídeo de ontem, fica se comparando, você se sente inferiorizado e isso vem através de pensamentos malignos, setas malignas. Ele faz isso com todo mundo, ele faz isso comigo, ele faz isso com você, ele faz isso com todas as pessoas e nós precisamos buscar em Deus, ficar atento para blindar a nossa mente, para continuar em oração, perseverando, para que a gente não caia nessas ciladas, porque gente, presta atenção, o que leva uma pessoa a ser destruída é quando ela acredita nesses pensamentos, quando ela começa a botar fé nesses pensamentos. E eu vou dizer a você, não é fácil desacreditar, porque muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele usa fatos concretos, coisas que de fato aconteceram na nossa vida, e aí muitas das vezes você está ouvindo eu falar aqui, e aí você pensa, mas Inara, o que eu vou compartilhar? Qual que é a mensagem que eu vou compartilhar? O que eu vou levar para as pessoas como testemunho? As suas experiências com Deus, né? O que fez você chegar até Deus? Como Deus chegou até você? Quais as transformações que Deus veio trazendo para a sua vida? E aí, muitas das vezes, o inimigo faz a gente esquecer daqueles sinais de amor que Deus deu na nossa vida, coisas que Deus fez através de coisas simples no nosso dia a dia, sabe? Aquelas coisas sobrenaturais que a gente vive, que muitas vezes a gente não sabe explicar para as pessoas e tem gente que nem acredita. E às vezes a gente até oculta, porque a gente sabe que tem pessoas que não acreditam mesmo. Mas eu quero dizer a você que você pode alcançar pessoas que muitas das vezes estão na escuridão, através do seu testemunho, da sua mensagem, daquilo que você viveu com Deus. Isso pode, sabe, tocar o coração das pessoas, a sua história de vida, a sua mensagem, as lições que você aprendeu. Só que o que acontece? O inimigo de nossas almas, ele quer descredibilizar isso. Ele quer fazer a gente acreditar que não, que as coisas são muito piores do que elas verdadeiramente são, de que Deus, ele não fez tanta coisa assim não, que Deus não te deu ainda, sabe, aquela bênção espetacular, aquela coisa grandiosa que vai mudar a sua vida, que vai te colocar em outro patamar. Nossa, a bondade de Deus não é tão grande assim para mim, Deus abençoa muito mais os outros do que o eu. Isso é tudo seta, para que você não enxergue que nos pequenos detalhes do dia a dia, Deus está cuidando de você. E por que eu tô falando isso? Porque a maneira com que você se enxerga e enxerga a sua realidade impacta em como você, sabe, age, a sua postura,
postura e o quanto você vai influenciando as pessoas, vai cumprir um propósito diário que, em volta daqueles que te cercam, no ambiente em que você está. Então nós precisamos ter, sabe, essa sensibilidade de buscar uma blindagem na nossa mente, para a gente não dar voz a esse maligno que fica tentando nos enganar. Uma coisa que ele faz muito também, ele diminui o nosso valor. Ou seja, muitas das vezes ele faz a gente se sentir, sabe, excluído, sabe? Faz a gente sentir que a gente não tem importância, que a gente não faz diferença na vida das pessoas. Ele faz a gente sentir que tanto faz, sabe, se a gente fizer ou não fizer. Por quê? Ele vai setando pensamentos e mensagens ao ponto de você ir começar a se sentir deprimido, ao ponto de você não conseguir enxergar o seu valor, ver o quanto você é importante, não somente para as pessoas que te cercam, para aqueles que te amam, mas para Deus, como um testemunho vivo, como alguém, como mais uma semente. Olha, tem aquele contexto bíblico que conta da mulher no poço, que ela tem um encontro com Jesus e ela fala, dá-me de beber dessa água, que Jesus fala para ela que ele é o Messias que está por vir, e aí ele começa a conversar com ela. Agora eu não vou lembrar onde está essa passagem, mas se você pesquisar, você encontra na internet e você pode encontrar na sua Bíblia também. Eu não sou muito boa de memória, mas nesse contexto, perceba, essa mulher, ela teve um encontro com Jesus e ela estava passando por vergonha, frustração, e depois dela ter tido esse encontro com Jesus, que ela teve momentos que ela conversou com Jesus e Jesus, sabe, começou a falar para ela, olha, se você beber da água que eu tenho, você não vai mais sentir sede, ela não é como essa água que você tem que vir buscar todo dia, senão você fica com sede. E ela, conversando com Jesus, ela foi transformada. E o que ela fez? Ela saiu correndo para contar o testemunho. E quando ela saiu correndo para contar o testemunho, se você ler lá no contexto, fala que multidões veio para ver Jesus. Ela conseguiu inspirar, ela conseguiu mover, ela conseguiu transformar pessoas através do próprio testemunho dela, de um momento em que ela teve com Jesus. E quantas das vezes nós podemos tocar o coração de outras pessoas através do nosso testemunho, mas nós não fazemos isso por quê? Porque nós damos voz ao inimigo de nossas almas, que fica muitas das vezes diminuindo o nosso valor. Eu quero dizer a você que você tem um propósito de vida, sim. E talvez o seu propósito não seja um propósito, nossa, grandioso, de transformar o universo através de uma coisa muito grande, mas através de sementes diárias na vida daqueles que te cercam, você já vai cumprir um propósito extremamente relevante e importante dentro da vontade de Deus. Nós precisamos começar a enxergar o nosso próprio valor. Você precisa ver o seu valor. Você precisa ver o porquê você ainda está aqui. Porque se Deus ele tá cuidando de você, ele está te transformando, ele está te fortalecendo, é porque ele tem um propósito, ele está investindo em você. E se ele está investindo em você, é porque ele quer usar a sua vida como uma mensagem. Ele quer que você seja um testemunho vivo. Ele quer que você use a sua postura como testemunha, a sua transformação como testemunha, para que as pessoas olhem e falem, nossa, olha fulano, tá transformado, olha que inspiração, né? As pessoas te olhar com um olhar admirável, te admirando, querendo ser parecido com você, ou seja, imitando a Cristo, né? E outra coisa que o inimigo faz muito, ele distorce a realidade, a nossa visão, né? Deixando a gente com uma visão negativa em relação à nossa realidade. Então a gente precisa, sabe, dá uma olhadinha agora, nesse momento, faz uma autorreflexão. Como que você está vendo a sua realidade hoje? Como você está enxergando, né, a sua realidade hoje? Você olha de maneira positiva, de maneira negativa? Você consegue enxergar o seu próprio valor? Você consegue enxergar que a sua existência tem grande valor para Deus? Que Deus pode usar a sua vida como um testemunho para glorificar Ele? Você consegue perceber que as suas ações podem glorificar Deus? Você consegue perceber que a sua mensagem de vida pode transformar outras vidas? Então nós precisamos olhar com essa ótica, para entender que o propósito de Deus nas nossas vidas está em grandes e em pequenos detalhes, tá? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe duas passagens aqui. Uma delas está em 1 Coríntios 11:1. Eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Isso aqui foi Paulo falando, tá? Ele está passando uma instrução para as pessoas e aí ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quando a gente fala da palavra do Senhor, às vezes até de uma maneira não muito confortável, porque a palavra do Senhor nos confronta, né? Ela bate de frente com muitas das vezes os nossos hábitos errados,
os nossos desejos carnais, as nossas vontades e comportamentos que nós já estamos habituados, e às vezes isso faz a gente se sentir mal. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando você começa a se alimentar dessa palavra e transformar a sua vida, a tendência é que você evolua, tá? Se você parar para pensar, todas as pessoas que se dedicam no crescimento espiritual através das escrituras, elas têm um impacto positivo muito grande, né? As escrituras, elas são inegociavelmente inspiradoras, transformadoras. Elas verdadeiramente trazem um impacto positivo na vida daqueles que aplicam ela. Eu não estou falando de pessoas que usam a Bíblia de maneira religiosa para, moralmente criticar outras. Eu estou falando de pessoas que usam a sabedoria divina como uma integridade mesmo, para aplicar, para se transformar, para mudar e moldar o próprio caráter. E quando nós somos imitadores de Cristo, ou seja, quando nós aplicamos essa palavra na nossa vida, a gente, além de ser transformado, a gente se torna verdadeiramente um propósito vivo. Quando Paulo diz isso aqui, devemos imitar a Deus, ele está falando, olha, imite os princípios bíblicos, imite os valores cristãos, sabe? Coloque para fora os tesouros divinos que Deus coloca no seu coração, sendo mais generoso, sendo bondoso, sendo, sabe, pessoas pacientes, amorosas, sendo pessoas, sabe, que servem o próximo sem interesse, ou seja, todas essas características faz de você um propósito vivo, faz você glorificar a Deus e inspirar pessoas. Então é importante que a gente seja imitador de Jesus, que a gente seja, como Paulo disse aqui, ser imitador dele, porque ele imita Cristo, né? E dentro desse contexto aqui, nós acabamos glorificando a Deus, porque nós glorificamos a Deus com as nossas palavras, com as nossas decisões, com as nossas ações, com as nossas reações, ou seja, coisas vão acontecendo à nossa volta e às vezes a gente não vai poder mudar tudo. Mas sabe o que Gandhi disse? Todo mundo sabe, é frase clichê usada na internet por aí: seja a diferença que você quer ver no mundo, ou seja aquilo que Jesus te chamou para ser, sabe? Seja aquilo que Paulo nos chamou para ser, imitadores de Cristo. E assim nós já estaremos cumprindo um propósito, sem ficar com a vaidade de, não, mas eu preciso encontrar um propósito muito grande, porque aí, todo mundo vai ver. Gente, a nossa geração tá assim. A nossa geração, ela tá muito vaidosa. Todo mundo quer ser youtuber hoje, todo mundo quer influenciar hoje, mas nós não devemos ser uma influência somente nas câmeras. A gente precisa ser uma influência no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, naqueles que nos cercam. Vocês entendem? E para contextualizar aqui o que a gente está conversando, eu vou para uma segunda passagem que eu separei, que está em Isaías 43:10. Isaías 43:10, que diz assim: Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor, você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Aqui você pode ver que o que Deus está falando pra gente? Eu te escolhi. Quando Deus ele fala te escolhi, é porque se você parar para olhar para a humanidade, centenas de milhares de pessoas não estão ouvindo uma mensagem como essa agora. Elas estão ouvindo outro tipo de coisa. E por quê? Porque elas podem até em algum momento ter sido chamadas, mas elas não foram escolhidas. E por não serem escolhidas, elas não estão passando por um aperfeiçoamento. Elas não estão conhecendo a Deus ao ponto de se tornarem testemunhas de Deus. Você conhece a Deus. E aí eu até anotei algumas coisas aqui e eu pergunto a você, como começou a sua fé? Como você conheceu a Deus? Como você contaria essa história para as pessoas, Por que você crê em Deus, Quais foram as lições que você aprendeu em Deus, Qual a transformação que você teve? O que Deus fez na sua vida, Essa mensagem, ela é para que você entenda que você tem uma história com Deus. E você precisa contar para aqueles que ainda não têm. Você precisa se transformar num testemunho. E aí você fala, mas Inara, isso é para que as pessoas se tornem religiosas?
Bom, essa mensagem sim é para levar a salvação a outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer Jesus e serem salvas dessa destruição maligna que nos cerca, mas também é para que essas pessoas possam ser transformadas, para que essas pessoas criem novos hábitos e caminhem dentro, né, de uma nova postura, para que elas mesmas não fiquem sofrendo com consequências negativas e malignas. Eu acho que você que está me ouvindo entendeu bem a mensagem que a gente está conversando hoje. Então, que você possa avaliar, sabe, a sua vida e entender que você é uma mensagem, você é um propósito. E a sua vida pode se transformar numa mensagem, né? Uma mensagem de vida. As lições que você aprendeu podem se transformar em ensinamentos. A sua postura pode se transformar em inspiração para o próximo, que você possa olhar para você com mais amor, com mais empatia, com mais carinho, para partilhar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida, os sinais que Ele te dá diariamente, o cuidado que Ele tem com você, tá? O seu propósito de vida também está nas pequenas coisas e é isso que a gente precisa entender. Você precisa entender que você inspira pessoas. E o que eu posso dizer para você, comece a testemunhar. Comece com os seus familiares, com as pessoas que te cercam. Fale sobre a sua fé, fale por que você crê em Deus, o que fez você, né, ser transformado e transformado. E aí você pode dizer, mas Nara, eu só comecei a acreditar em Deus porque eu passei por uma coisa muito ruim. Pois é, e Ele te resgatou. Ele te ajudou, não foi? Ele não te tirou dessa fase ruim? Às vezes nós passamos por coisas ruins porque nós mesmos fomos atrás de coisas erradas e, infelizmente, colhemos consequências negativas. Mas na grande maioria das vezes nós buscamos o melhor amigo para nos ajudar e ele nos ajuda, não é assim? Não é por isso que todos amam a Jesus? Não é por isso que todos chamam Jesus de meu melhor amigo? Porque nós precisamos dele, buscamos ele na dificuldade e ele estende as mãos para nos ajudar. Nós pedimos força, ele nos dá. Nós pedimos proteção e ele nos protege. Então é exatamente por isso que você tem que usar os sinais que ele te deu como testemunho, para glorificar, né, o nome dele e mais ainda, para que você possa de fato viver o seu propósito. Eu vou colocar as perguntinhas aqui do lado para você responder, tá bom? E quero que você medite em 1 Coríntios 11:1 e quero que você medite em Isaías 43:10. Responde as perguntas, não deixa para depois. Talvez você até escute a mensagem, mas não tenha feito devocional. E é exatamente esse devocional que vai fazer você refletir sobre a sua vida. Gente, todos nós estamos precisando passar pela transformação. Eu mesma, diariamente, busco refletir sobre as minhas atitudes e não é fácil. A gente se depara todos os dias com conflitos internos, com conflitos externos, com batalhas espirituais, com batalhas na mente. Mas se a gente buscar força em Deus, através de oração, através de uma nova postura, através de meditar nas palavras, nessas palavras e nessas perguntinhas aqui, a gente vai gerando essa transformação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, e eu espero você.